Os escândalos das joias recebidas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro do governo saudita ganhou um novo enredo. Mauro Cid, ex-ajudantes de ordens de Bolsonaro, tentou vender um Rolex em platina cravejado de diamantes e a peça foi avaliada em R$ 300 mil. Sobre essa questão, que envolve todo esse enredo envolvendo as joias do governo saudita ao ex-presidente Jair Bolsonaro, nós conversamos agora com o Eduardo Moreira, que semanalmente apresenta aqui o ICL Notícias na internet e aqui na TVT e na Rádio Brasil Atual. Nosso colega Eduardo Moreira, tudo bem? Prazer te receber aqui no Revista Brasil TVT. Olá, boa tarde. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês e falando sobre um tema que é um tema extremamente desagradável, um tema que nos causa muita indignação. A mim causa ojeriza, mesmo nojo é a palavra que causa, né? Mas a gente tem que falar. A única coisa que a gente não pode fazer é esconder. E a gente tem que fazer isso chegar ao maior número de pessoas para as pessoas entenderem do que se tratou o governo Bolsonaro. A gente está falando não é somente, e é isso também, de um dos governos mais autoritários, mais censores, mais agressivos, mais desumanos de todos os tempos. É também o mais corrupto. E a gente tem que mostrar por que é o mais corrupto. Não é só briga de rua, de um amigo chamando o outro, seu bobo, seu feio, seu chato. Não, quando a gente é corrupto, tem os números, tem os fatos, tem os eventos da corrupção. Então é um tema que, apesar de ser muito ruim de tratar, porque nos faz muito mal, ele tem que ser tratado. Pois é, Eduardo, e a gente retoma essa questão porque é algo tão assustador do que diz respeito à normalidade entre o pessoal privado, estadista, chefe de Estado, presidente da República, porque a cada semana um novo enredo vem chegando à tona no que diz respeito a essas joias. E agora, mais recente, Mauro Cid tentando a qualquer custo vender um relógio avaliado em R$ 300 mil, né? E aí a gente já teve aquela questão de colar de diamantes, abotoaduras, enfim, até onde isso vai, Eduardo? Você sabe que eu sou engenheiro, né? O pessoal às vezes fala que eu sou economista, eu sou engenheiro. Em engenharia, né, a gente tem uma coisa, na verdade a gente aprende isso lá atrás em matemática, em física, na escola todo mundo aprende, que é o seguinte: para você traçar uma reta, você precisa de 2 pontos, não é isso? Você não consegue traçar uma reta sem 2 pontos. E quando você quer saber em qual direção uma coisa está andando, você precisa traçar uma reta de um ponto e depois de um outro ponto para saber para qual direção que o negócio está apontando. Quando a gente começou a ouvir os escândalos do Bolsonaro, é como se a gente tivesse um ponto. Ou seja, entraram joias no Brasil numa mochila escondidas, né, que foram dadas de presente pelos Emirados Árabes. Aí tinha lá a história. Temos um ponto. Temos um ponto aqui. Aí a gente ficava esperando para saber o seguinte: o que será que vai aparecer nos próximos meses? Será que vai aparecer um conjunto de informações e de explicações que vão mostrar para a gente que não, aquilo ali foi um mal-entendido, aquilo ali foi um exagero, aquilo ali tinha um remetente, não sei, e a gente iria apontar para uma direção de que a gente errou ao achar que aquilo era um escândalo? Ou será que o que ia aparecer era algo que apontava cada vez mais para a direção de um escândalo? E eu acho que nem aquele que mais odeia o Bolsonaro no país poderia imaginar que a direção seria tão assim contundente e forte na direção de um escândalo gigantesco, porque não para de aparecer joia, não para de aparecer relógio, não para de aparecer pedra preciosa. Tem notícia agora de que teve um relógio que foi vendido nos Estados Unidos e que teve que ser comprado de volta para poder entregar, já tinha sido vendido, né? E a gente viu essa negociação, e é uma negociação, gente, de US$ 60 mil, R$ 300 mil, um dos reloginhos só. É muito milhão que a gente está falando, entendeu? Então a direção que a gente tem hoje é muito clara, é na direção que mostra que o envolvimento é muito maior do que a gente achava antes, o tamanho dos desvios
é muito maior do que a gente achava antes, e assim, e a perversidade do esquema é muito mais assustadora do que a gente poderia achar inicialmente. E, Eduardo, eu queria te escutar agora sobre a postura dos militares diante dessas situações, dessas informações que quanto mais a gente escarafuncha, mais a gente acha informações aí comprometedoras do governo Bolsonaro, do próprio Bolsonaro, de Mauro Cid. A defesa de Mauro Cid, inclusive, foi trocada há meses atrás pelo Fenelon, que é um advogado aí reconhecido por tratar sempre como delação. Os militares, eles estão tentando se descolar de Bolsonaro nesse momento? Eles estão tentando se blindar dessas possíveis novas informações que podem vir daqui para frente? Qual está sendo a postura, na sua visão, dos militares? Eu acho que se eles estão tentando se descolar, eu não consegui perceber isso ainda, né? Eu acho que eles fizeram uma aposta no começo que esses escândalos todos não viriam, né, à tona com essa força e com tantas evidências. Porque, veja bem, a gente, há 1 ou 2 dias, soube que milhares de e-mails foram apagados, mas esqueceram de tirar da caixa de lixeira, né? Então, o que a gente a gente pode, enfim, suspeitar, depois de ver tudo que está aparecendo, é que existiu uma tentativa de não deixar muitos rastros. Só que essa tentativa foi mal sucedida. Os rastros estão aí. E os fios estão sendo puxados e está aparecendo cada vez mais nome. Hoje, uma operação que está fazendo busca e apreensão na casa do pai do Mauro Cid, que é um general graduado do Exército, e sabe-se lá o que vão encontrar lá. Então veja que o envolvimento das Forças Armadas ele está ficando cada vez maior, seja na CPI do golpe, seja nesse caso das joias do tenente-coronel Mauro Cid. E eu acho que essa tentativa que você falou de se descolar, ela vai acabar acontecendo, porque o negócio vai ficar tão escancarado que eles vão tentar pular fora, até porque as Forças Armadas, goste a gente ou não disso, elas estão entre as instituições que mais gozam de credibilidade da população brasileira. Isso é dado de pesquisa. E se eles perderem isso, eles perderam o maior ativo que eles têm. Que, em outras palavras, é o seguinte, a população achar que militar é honesto. Então, eles têm essa percepção na população. E isso está sendo perdido. Isso está erodindo. A minha percepção é que quando eles tentarem se descolar, com tanta coisa que está aparecendo, talvez seja tarde demais. E, Eduardo, e o que chama a atenção é no que diz respeito ao ex-ajudante de ordem Mauro Cid, militar graduado, ligado diretamente às Forças Armadas, ao Exército Brasileiro, e de como foi se envolvendo nessa questão, né? Porque além das joias, tem essa questão dos e-mails que você falou, questão de depósito na conta da ex-primeira-dama, ou seja, colocando um militar de alta graduada, que trabalhava com o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas que vem envolvendo aí o nome do próprio Exército, mas essa perversidade enquanto pessoal, o que é público, o que é privado, e essa mistura que vai entrando numa teia que vai levando exatamente a esse mar de lama de escândalos envolvendo o clã, a família Bolsonaro e o seu ex-ajudante Mauro Cid. Eduardo? E sabe-se lá, será que não vai aparecer coisa aí do Braga Neto? Será que não vai aparecer coisa do General Heleno? Será que não vai aparecer mais coisa do Pazuello, da época da Covid? Né? Provavelmente vai, né? E por que eu estou falando provavelmente vai? Porque eu sei de alguma informação dos bastidores? Não, porque eu só estou vendo o que está acontecendo todo dia. Todo dia a gente está cada vez vendo um envolvimento maior e inesperado. Inesperado não, porque eu sabia que eles iam estar muito envolvidos. Eu digo inesperado na velocidade e na dimensão. Porque veja, gente, essa turma teve tempo para tentar apagar tudo e deve ter apagado muita coisa. Tanto que tentou apagar os e-mails todos. Outra informação boa para a gente trazer aqui, para as pessoas não se esquecerem. O Mauro Cid, depois de ter saído do governo, ele tentou entrar 99 vezes no sistema. Por que será que ele tentou entrar? E ele tentou entrar logo depois do esquema das joias? Será que foi para ver se ele tinha pagado tudo direitinho? Será que foi para ver se ele tinha deixado algum rastro? Por que alguém tenta entrar 99 vezes no sistema que ele não tem mais acesso?
Isso é desespero. Não tem outro nome. Isso é desespero. Então, aguardemos com muito estômago, porque vai precisar ter estômago para isso, os próximos capítulos, porque os próximos capítulos vão ser ainda mais fortes em termos de dimensão dessa corrupção, dessa roubalheira, que não tem outro nome. Vamos ficar atentos e atentas a essas novas informações que com certeza virão. Conversamos com o Eduardo Moreira, que semanalmente apresenta o ICL Notícias na internet, aqui na TVT e pela Rádio Brasil Atual, nosso parceiro aí de emissora. Eduardo, muito obrigado por participar conosco aqui do programa hoje. É sempre um prazer escutá-lo. Tá ótimo. Um abraço para todo mundo. Só aproveitar, hoje é dia do estudante, né? Então a gente até fez um negócio super bacana para quem quiser fazer parte dos cursos do ICL. É só entrar icl.com.br. Não vou fazer propaganda aqui não, mas só para vocês saberem que a gente hoje honrou o dia do estudante, porque num país que tanto tenta destruir a educação, a gente tem que lembrar de Paulo Freire, a gente tem que lembrar da importância de terem estudantes com pensamento crítico, pessoas que, enfim, não estejam ali só imaginando quanto elas vão ganhar de dinheiro na vida, mas o que elas vão contribuir para a gente viver numa sociedade mais fraterna. Perfeito, fica aí a dica. Abraço, Eduardo. Abraço, Eduardo. Valeu, tchau, tchau.